Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à sétima parte de nossa interpretação do livro A Arte da Política, a História que Vivi, de Fernando Henrique Cardoso, depois de 2-3 semanas sem gravações. Obviamente, esse nosso hobby aqui de ler livros, interpretá-los e lançar as interpretações em áudio, ele é secundário à nossa atividade profissional. Ela tem que ser primeiro, então as prioridades vão surgindo e elas têm que ser resolvidas, e o tempo restante, aí sim, é utilizado aqui. Mas vamos então à nossa análise, né? Na sexta parte havíamos tratado da questão dos bancos, que é muito importante para entendermos o período que estamos falando, né? Estamos por volta aqui da página 300 de um livro que chega a 600 e poucas páginas, bem extenso o livro, baseado nas anotações que o Fernando Henrique Cardoso foi fazendo durante os seus 2 períodos de governo à frente da República Brasileira. E nisso, né, ele vai dizer como que teve que estruturar a economia brasileira para que ela pudesse ter uma inserção internacional um pouco mais favorável, né? Ele até refuta alguns dos rótulos que lhe foram impostos como neoliberal. Ele diz que ele não era neoliberal, mas que valorizava acima de tudo o equilíbrio fiscal do governo, né? E vamos falar nesta parte aqui, é importante. Mas antes de tudo, temos que colocar o cenário que acontecia no mundo ali por volta de 1998, 99, quando ele está em pleno exercício do segundo mandato, né? E nisso nós temos a quebradeira geral dos bancos brasileiros, como também de bancos de outras nações bem posicionadas na economia mundial, como a Rússia. A Rússia de 1999 estava praticamente sem controle econômico, né? Desde a derrocada da União Soviética, quando ela se desintegrou ali em 1991 e 92, a economia russa, né, a soviética seria de todos os outros países que compunham o aglomerado chamado União Soviética, aonde até a Ucrânia fazia parte. Agora nós temos várias repúblicas, só que a Rússia representava cerca de 90% de toda a população da União Soviética. E nisso, ali em 1999, acaba tendo um descontrole total. Escreve aqui na página 330, Fernando Henrique Cardoso: tudo ficava cada vez mais difícil. Os bancos alemães tentavam salvar a Rússia do colapso. Após malbaratar recursos internacionais obtidos em empréstimos, o governo russo perdeu o controle da economia, com a inflação explodindo, desordem fiscal, caos no sistema tributário e total inépcia do tesouro. Ou seja, o governo russo tinha ido para o buraco, uma situação absolutamente descontrolada, né? O presidente anterior ao Putin, Boris Yeltsin, ele era praticamente um turrão, né? Ele fazia aparições públicas bêbado, né? Ele perdeu uma das guerras lá contra a Chechênia. Suas medidas econômicas eram tragédias terríveis, e ali que foi surgindo a grande tragédia e o perigo para a economia russa. E é claro que neste interim foi galgando o poder rapidamente, sem muitas travas, Putin. Lembrando que o Putin ele entrou na política já tardiamente, com 40 e poucos anos, provável, e já assumiu o poder aos 50, devido a essa situação que estava ali na União Soviética, na Rússia. Mas o que interessa para nós e que interessa neste livro da análise do Fernando Henrique Cardoso é o fato de que
esse descontrole que aconteceu na economia russa, que tinha a sua estrutura muito próxima e parecida com a economia brasileira, né, a estrutura econômica, né, não a estrutura política militar, né? Militar, de longe, a Rússia é muito superior em termos de logística, capacidade de recurso, tecnologia, nem se fala, em relação às nossas capacidades militares. Mas iremos falar muito mais à frente de como Fernando Henrique Cardoso contribuiu para a diminuição de nossas capacidades militares e a situação hoje que se encontra. Mas vamos ao ponto principal. O fato é que essas notícias que vieram da Rússia, elas acabaram fazendo que o mercado financeiro internacional temia que o Brasil pudesse caminhar para o mesmo descontrole financeiro orçamentário do sistema tributário, que o sistema tributário era antigo, pudesse caminhar, né? E procurava qualquer tipo de sinal. E o fato é que os sinais estavam aparecendo, como falamos na parte 6, né? Os bancos falindo um atrás do outro, Banespa, Bamerindos, né? O tempo passa, o tempo voa. A poupança Bamerindos continua numa boa. Se lascar, porque o Bamerindos já não existe mais. Né? Além de várias outras empresas também que não existem mais depois desse período. Gurgel, acho que a Gradiente acho que existe no nível baixo, mas chegou a ser uma das 10 maiores empresas do Brasil, CCE e etc. Mas vamos aqui ao fato. O ponto principal é que chegamos a ter na página 316 uma das comprovações que o sistema financeiro internacional começava a ter para temer o mercado brasileiro, né? Descreve aqui Fernando Henrique Cardoso na página 316. O Banco do Brasil parecia ter um furo entre aspas. O Banco do Brasil parecia ter um furo assustador de 2 dezenas de bilhões de reais, que depois se revelou próximo a 8 bilhões de reais. Ainda assim, um rombo colossal que exigia a capitalização do banco pelo Tesouro. Indaguei como fora possível chegar a tal descalabro. A resposta, sem o float inflacionário, veio à tona a cara medonha dos desanimados das administrações anteriores. Isso quer dizer que até o Banco do Brasil, ligado ao governo, fazia o floating, vivia de floating. Né? O floating, já explicamos na parte 6, eu acho que também na parte 5, também nos nossos áudio resumos de economia, na parte especial de economia também explicamos. O float era um atraso que os bancos faziam para aqueles que depositavam dinheiro. Né? Quem depositava dinheiro no Brasil era classe média alta e ricos, que poderiam driblar a inflação, poderiam conseguir fazer. Alguns pobres até conseguiam juntar uma coisinha ali, colocar lá no banco e tentar desviar da inflação. Só que na hora que se pedia o saque desse dinheiro, né, temos que lembrar que naquela época não havia banco online, não havia internet, né? A internet não existia, não havia compras através do celular, tudo era através de dinheiro. Pegava-se a quantia no banco, ia ao mercado, às lojas de eletrônicos e comprava. Às vezes comprava no cardeário, em 10 vezes, etc. E aí tinha que se tirar o dinheiro. O dinheiro ficava lá no banco, né, por questões também de segurança. Às vezes as pessoas não queriam guardar ali embaixo do seu travesseiro, no seu colchão, o dinheiro. Alguns guardavam, e até hoje ainda existem pessoas que guardam dinheiro no banco, no sofá, na cama, etc. Mas
Aí guardava lá. E essas pessoas que guardavam, na hora que elas precisavam, elas tinham que ir ao banco para sacar. Mas só que não sacava na hora ali. Não tinha como sacar na hora. Ela pedia, aí a burocracia do banco criava. A burocracia do banco criava uma ordem de serviço de pagamentos e 3 dias depois a pessoa podia ir lá pegar a quantia que ela precisava. Ela ia lá. Só que esses 3 dias já tinha inflação. Inflação, ela tirava parte. Só que na hora, o dinheiro que era solicitado, se solicitasse lá 10 mil cruzeiros, 3 dias depois, esses 10 mil cruzeiros, elas não compravam 100 coisas. Né? Naquele dia que se pedia, ela comprava 100 coisas. 3 dias depois, esses mesmos 10 mil cruzeiros comprava 8 coisas. Mas o banco entregava 10 mil cruzeiros, não entregava 12, 13, corrigido pela inflação. De jeito nenhum. Ele entregava os mesmos 10 mil que você pediu. Então, perdia-se dinheiro no momento que se retirava dinheiro. E o banco ganhava esses trocados. Só que isso passou a ser a atividade principal do banco, sendo que qualquer manual de economia que se lê, o banco não deve fazer esse tipo de arranjo pela inflação, tirar vantagem da inflação. O banco ele tem que ser um analista de crédito e de empréstimos. Ele tem que saber a parte da população. Ele faz a ligação da parte da população que tem dinheiro a mais, sobrando, com a parte da população que precisa de dinheiro, principalmente o setor industrial. O setor industrial precisa se expandir. E aí ele não vai ter o dinheiro em reserva para poder se expandir. O setor industrial vai pegar empréstimo com o banco. E o banco vai pegar dinheiro que é meu, que é seu, de outras pessoas que têm a mais. E vai pegar dinheiro a mais. E aí vai passar para os bancos aumentarem a sua produção. Só que leva um tempo para eles aumentarem a produção. E a demanda está lá. Ela está sendo aumentada e ao mesmo tempo a produção ela não vai ser aumentada do dia para a noite. Vai exigir investimento, compra de maquinários, né, a mudança dos processos de produção e por aí vai. E aí desta forma que as coisas funcionam. Só que o banco que faz empréstimos, no Brasil ele não estava fazendo muitos empréstimos, passou a fazer um float. E aí agora estão falindo porque não tem mais como fazer esse float. A sua renda principal, que não deveria ser, essa sacanagem que os bancos faziam, deixou de acontecer porque não tinha mais inflação. O indivíduo guardava o dinheiro, até as pessoas mais pobres agora podiam guardar dinheiro, porque elas não precisavam mais gastar tudo de uma única vez por medo de perder o valor, como acontecia na época da inflação. Ali a partir de 94 não tinha inflação e aí podia-se qualquer pessoa guardar dinheiro, inclusive as pessoas mais pobres. Elas postergavam o consumo de certos materiais e guardavam dinheiro. Só que os bancos falindo, um atrás do outro, Banespa com dificuldade, Bamerindos, Banco do Nordeste, Banco do Amazonas, Banco do não sei da onde, todos eles falindo porque tinham dívidas astronômicas, pois funcionavam apenas na base do float bancário. E o mercado financeiro internacional, que compra títulos da dívida pública dos governos, esses títulos eles vão parar para que o governo possa ajudar bancos, possa ajudar empresas, possa ajudar, fomentar, fazer políticas públicas, tudo isso. E aí o investidor estrangeiro, porque o brasileiro em si não é investidor, a grande massa da população brasileira ela não tem nem dinheiro para o básico, e aí o que sobra de investidores no Brasil é 30% da população, ao contrário do que acontece nos outros países ricos, onde 80% da população é investidora. E aí eles olham para aquilo e falam assim, a Rússia ela está em desordem financeira, os bancos falindo, precisando de bancos alemães para poder reerguer o sistema financeiro da Rússia, sistema bancário. E aí eles olhavam para o Brasil
e começavam a ver a falência de um banco atrás do outro, e pensavam, opa, peraí, vamos tirar dinheiro dali, vamos ver o que vai acontecer. Né? Não tem como, as coisas estão terríveis, não vou comprar títulos da dívida pública brasileira, não. Sem financiamento externo, com os bancos falindo, a economia estabilizada em termos de poder de compra, a população querendo comprar, a população desejando comprar, porém as empresas não tinham mais acesso aos bancos porque eles estavam falindo aqui no Brasil. E aí as empresas não podiam nem sequer a médio prazo aumentar sua produção, porque não tinha acesso a crédito. Não tendo acesso ao crédito, o que acontece? Pressão inflacionária. Para acabar com a pressão inflacionária, aí vem a receita principal. Banco Central vai aumentar os juros. Se hoje nós estamos falando aí de juros de 14, 15, 16, 17, 18%, como juros altíssimos, aqui está na página 332. A elevação dos juros promovida pelo Banco Central levara a taxa de 49,75%. Foi o aumento dos juros no Brasil naquela época ali, em 1999. 49,75%. E aí muita gente fala assim, isso é para acabar com a economia brasileira. Não, para salvar. Porque se não fosse isso, a demanda continuaria alta, não há expansão da produção, porque não tem acesso ao crédito, os bancos todos falindo, e ia voltar a inflação. Inflação é terrível, né? A inflação galopante, né? E a inflação de demanda criaria a inflação de custos, a inflação inercial, e voltaríamos a estaca zero. O Plano Real teria fracassado por completo. Mas seguimos à frente, né? O problema na economia parecia controlada, apesar de estar turbulenta. O mercado financeiro internacional tinha muita desconfiança do Brasil, e era com todas as razões, né? O remédio tinha efeitos colaterais. O remédio, que era o Plano Real, teve efeitos colaterais. Efeitos colaterais foi, grande parte, a quebradeira dos bancos, que não sabiam trabalhar com a sua função principal, avalista. E também grande parte da desindustrialização brasileira, que vamos falar logo, né? Mas o setor também industrial tinha problemas. Quer dizer, o setor governamental tinha problemas, né? Havia o populismo, né? O populismo que faz parte de toda política democrática, né? Toda política democrática, ela busca agradar os sentimentos da grande massa. E o problema de agradar os sentimentos da grande massa é que essas medidas nunca são racionais. Elas quase nunca são racionais. Elas são quase todas emocionais e são princípios de descontrole financeiro, descontrole de gastos, descontrole de várias coisas terríveis. E na questão dos bancos, nas questões de atendimento a essas políticas, o Fernando Henrique Cardoso tinha que diminuir várias das políticas públicas, deixar que alguns bancos que não eram estratégicos quebrarem de vez, né, e inclusive os bancos lá do Nordeste, como o da Bahia, e salvar os estratégicos, como o Banco do Brasil e Banespa, que depois foi vendido, e etc. E por aí vai desagradar alguma das elites políticas de várias regiões do país, como da Bahia. Na Bahia tínhamos lá o coronel da Bahia, o ACM, coronel no sentido figurativo, não no sentido real da palavra, literal. Mas o ACM, ele simplesmente se aproximou do Fernando Henrique Cardoso, começou até a fazer parte do governo, e aí ele pediu uma reunião com a sua bancada, pois ele dominava a bancada baiana ali no Congresso,
tanto dos deputados quanto dos senadores, e aí ele solicitou ao Fernando Henrique Cardoso que pudesse se encontrar com essa bancada. E o Fernando Henrique Cardoso, muito ingênuo, já podemos até lembrar lá do episódio que ele tirou foto na cadeira de prefeito quando ele estava concorrendo à prefeitura de São Paulo com Jânio Quadros, e além disso, dias antes disse que já tinha experimentado maconha, e foi totalmente ingênuo, né? Porque o brasileiro, ele é muito ligado a símbolos, ele não é racional, né? Não que somos um bando de animais irracionais, né? A maioria da humanidade, ela é emocional, ela não é racional. Capacidade de racionalidade são pequenos grupos, né? Na filosofia de vários grandes nomes, como René Descartes, né, Kant, Nietzsche também, o Nietzsche, né, o Friedrich Nietzsche, né, que tem a crítica muito áspera ao cristianismo. Eles demonstram que, na verdade, a grande massa é emocional. As populações humanas, elas são emocionais, elas diferem muito pouco dos animais em termos de impulso, né? O fato é que as pessoas falam, os animais não, mas é uma verdade muito dura e crua de entender que a grande massa no capitalismo, ela é emocional. Ela é emocional e ela vive de imagem, né, de coisas que não fazem o menor sentido, né? Porque a população brasileira hoje, por exemplo, ela vota baseada se uma pessoa se uma pessoa é homossexual, se é transexual, se é... Isso não importa, não faz a menor diferença. O que faz a diferença é se aquela pessoa tem a capacidade de criar vagas de emprego e fazer a economia melhorar, reindustrializar o país. Porém, não é o ponto principal que o brasileiro olha para poder votar. Ele vota em valores religiosos ou valores antirreligiosos também. Ele não vota exatamente na capacidade de gerir, coordenar e administrar um país e fazê-lo crescer. Muito difícil. E quem vota desse jeito é uma minoria no Brasil. E como o brasileiro é emocional, como grande parte das populações no mundo é emocional, então o brasileiro ele é afeto a todos os tipos de teatro. Hoje estamos na internet e o ACM Neto, uma raposa política naquele meio, sabia disso e pediu a reunião do Fernando Henrique Cardoso com toda a bancada da Bahia. Pediu e o Fernando Henrique Cardoso respondeu por telefone: não, pode vir que eu recebo muito bem todos vocês aqui no meu gabinete, no Palácio do Planalto, vocês podem vir, vamos marcar tal horário, etc. E por aí vai. Os passarinhos aqui no fundo, bom, pelo menos são passarinhos, não é funk. Mas vamos lá, aí o ACM Neto, ele resolveu sair lá do Congresso com toda a bancada e fazer uma caminhada até o Palácio do Planalto ali. Convocou a mídia para que ela filmasse a caminhada. Então, passou-se aquela impressão de que eles estavam indo fazer pressão no presidente, que eles tinham mais força do que o presidente e estavam não para conversar, mas para exigir. E é esse que é o problema, olha só. Né, o Fernando Henrique Cardoso caiu novamente, foi muito ingênuo nessa parte aí. E ele escreve aqui na página 303: a razão para toda a atmosfera negativa era uma só: a ida de ACM a pé e à frente da bancada baiana da sede do Congresso ao Palácio do Planalto. A cena, fotografada e televisionada por toda a imprensa, deu lugar à versão de que teriam ido ao Palácio para exigir que o presidente da República cedesse e anulasse a intervenção do Banco Econômico. Ou seja, ficou a impressão para todos os brasileiros que o
ACM Neto mandava no presidente da República. E a impressão, no caso da política brasileira, e eu acho também no caso da política americana e boa parte das políticas europeias, vale muito mais do que a verdade. As pessoas aqui vivem e decidem o seu voto, suas coisas, através da impressão, e não de uma análise racional, como já tratamos aqui, então. E aí, claro, o Fernando Henrique Cardoso tentou conceder entrevistas para retirar essa impressão. Na página 304, ele diz: concedi entrevistas aos jornais, às revistas e às emissoras de TV e rádio para desfazer uma jogada de marketing que talvez não tivesse sido premeditada pelo próprio Antônio Carlos. Não foi premeditada, Fernando Henrique Cardoso. Ele caiu no conto mesmo, né, achando que, coitado, o Antônio Carlos não premeditou. Mas no momento que ele saiu lá do Congresso, com toda a sua bancada atrás, ele liderando a bancada da Bahia, e a imprensa já estava preparada ali, porque diferente dos dias de hoje, não tinha celular, não tinha nada, a imprensa carregava aquelas câmeras de gravar pesadíssimas, e elas já estavam ali, esperando o ACM Neto sair para acompanhá-lo até o Palácio do Planalto. Ou seja, já estava tudo combinado. Fernando Henrique Cardoso caiu mais uma vez em jogada de marketing. Um intelectual da sociologia, né, ele não era forte nessa questão da imagem, nessa questão de criar uma ligação emocional, né, nessa arena da imagem que é a política brasileira. Na verdade, a política democrática, né? A questão é que esse que talvez seja o ponto fraco que as democracias ocidentais hoje vão ter que resolver. Se elas não resolver, elas vão morrer. Como a gente já também tratou lá no episódio especial da chocracia, né? Chocracia, que muitos intelectuais estão dizendo que acabou a democracia. A democracia já não tem mais habilidade de coordenar os poderes e fazê-los harmônicos e criarem decisões próprias e interessantes ao desenvolvimento de um país. Isso nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, na Coreia do Sul, no Japão, não há mais, porque uma vez que a sociedade está cindida pelo uso excessivo das redes sociais, elas acabam também refletindo essa divisão profunda na sua teia social, também nos poderes. E os poderes hoje eles vivem em briga quase que eterna. O que acontece nos Estados Unidos hoje com Donald Trump, no Brasil com o Lula, acontece na Coreia do Sul, acontece em diversos países democráticos que não há mais essa harmonia e o tempo vai passando. No caso brasileiro, o Brasil vai continuando a sua desindustrialização e países onde isso é muito bem controlado, como na China, como no Vietnã e outros ali, estão crescendo, estão se desenvolvendo, possuem estabilidade política. E aí esse que é o grande dilema. Se a democracia não conseguir criar essa estabilidade e trazer o desenvolvimento, reindustrializar o Brasil, é muito perigoso que os brasileiros passam no auge da sua capacidade de escolha a tomarem partido por propostas antidemocráticas, ditatoriais. E ali começa a ter problemas piores ainda do que os que o Brasil tem. E aí que nós vemos o seguinte: esse embate que nós temos do Fernando Henrique Cardoso com os políticos da época, eles vão também desembocar na questão do controle das finanças públicas. Progressivamente, desde Fernando Henrique Cardoso até os dias atuais, o legislativo foi tomando conta do orçamento, né? Quando nós adotamos o sistema republicano e a democracia republicana
baseada no presidente da República, no executivo, era para que o executivo tivesse o controle do orçamento, mas progressivamente foi perdendo, né? O auge da sua perda foi aí o orçamento secreto, iniciado no governo do Bolsonaro. Esse orçamento secreto implodiu a capacidade do executivo ter controle e hoje praticamente quase todo o orçamento passa a ser controlado pelo legislativo, que cada deputado está interessado em agradar a sua base e não construir uma infraestrutura de transporte no Brasil, de resolver problemas econômicos, etc. E aí que vem um outro perigo terrível, né? Cada deputado, cada senador quer agradar a sua base para poder se reeleger, e continuar no poder, continuar com todas as benesses. Inclusive vão até aumentar o número de deputados de 513 para 531 e que também vai aumentar os gastos. E depois eles falam que o governo tem que diminuir os gastos. É um absurdo, mas vamos ao ponto aqui. Voltando ao Fernando Henrique Cardoso, este problema principal que nós temos ali, eles chamam de pauta-bomba. Pauta-bomba é aquela pauta que parece bonita aos olhos do povo, mas que vai destruir os fundamentos econômicos. O real, ele foi montado sobre lá o tripé de superávit primário, controle da inflação, né, e controle da inflação, com superávit primário, controle da inflação e a balança comercial favorável, né? Exportar mais do que importar, né? Então nós tínhamos esse tripé na questão do plano real. A meta das inflações era verificar se havia a grande atividade econômica pressionando a inflação e a produção não acompanhando, então tinha que aumentar os juros. Como a gente disse, aumentou até 49,75% a taxa de juros no Brasil. Gigantesca, maior do que qualquer taxa no mundo. Era a maior de todos os tempos que o Brasil já teve para falar de taxa de juros. Hoje disse que é alta, a 18%, mas estamos a 40% ali. O que se tinha que prevalecer para sinalizar o mercado financeiro internacional e capitalizar boa parte da dívida pública brasileira era que o Brasil tinha capacidade de pagamento. Para ter capacidade de pagamento, tem que gastar menos do que arrecada. Pode-se gastar no limite. Por isso que era importante manter o chamado superávit primário. Superávit primário, né, gastar menos do que arrecada, ou seja, vai sobrar dinheiro, e esse dinheiro vão ser guardado para, se o mercado quiser, ser acrescentado como parte dos juros pelos títulos da dívida pública. Mas tem que arrecadar mais do que gasta, tem que gastar menos do que arrecada. E aí que nós temos a grande questão, né? O Congresso passa a votar coisas absolutamente descabíveis, mas que parecem bonitas à população, como aumento do salário mínimo. Aumento do salário mínimo é bonito, porque vai aumentar, vai ajudar a população, vai etc. Só que se aumentar hoje, por exemplo, estamos em R$ 1.530, parece que é o salário mínimo, se resolve aumentar para 3 mil, é muito bonito aumentar para 3 mil. A população vai, nos primeiros meses, vai achar a coisa mais magnífica que aquele governo aumentou o salário mínimo para R$ 3 mil. Só que não aguenta, né? O funcionalismo público vai quebrar, porque o governo não vai arrecadar o suficiente para pagar 3 mil para todos os seus funcionários. As empresas vão demitir porque não vão ter capacidade de pagar esse salário mínimo de 3 mil. Não há possibilidade de fazer isso. Só que para a população é bonito. E a população ela vai votar no político que faz a coisa bonita.
não uma coisa realmente prática e real. Diz aqui na página 293, Fernando Henrique Cardoso: dia 18 de janeiro, junto com a anistia do senador Lucena, o Congresso votou lei elevando de 70 para R$ 100 o salário mínimo, um reajuste de 42,8%. O aumento equivalia a romper o equilíbrio de um orçamento já ampliado nos gastos pelo aumento de vencimentos do funcionalismo público concedido pelo governo anterior. Como votar uma medida que, na percepção do senso comum, diminuiria as desigualdades e combateria a pobreza? Da minha parte, vetei a lei com a convicção de que o salário aumentado antes da hora, à custa de um déficit, geraria inflação que corrói o mesmo poder que se pretendia aumentar. Então, vamos lá, a interpretação deste ponto é que o Congresso, para não ficar ruim com a população, mesmo sabendo que se aquele salário fosse aumentado, estamos falando de 70 para 100 na época, mesmo aumentado de 70 para 100, geraria um déficit orçamentário gigantesco que criaria uma desconfiança nos investidores internacionais. Eles parariam de comprar os títulos da dívida pública brasileira, o Brasil ficaria com uma dívida insustentável e teria que emitir papel moeda. Emitir papel moeda sem controle vai gerar inflação, e aquele aumento que no começo, nos primeiros meses, pareceu muito bom à população, iria virar inflação, iria virar problema novamente. Mas a população não vê há meses à frente, não tem capacidade de entender problemas básicos na economia. E aí, todos que votavam a favor do aumento estavam fazendo, entre aspas, o certo. E aí ficou como vilão Fernando Henrique Cardoso, porque ele não gosta dos pobres, ele não quer ver o pobre ganhar mais, ele não quer ajudar o pobre, é assim que as pessoas vão pensar, né? Ele não quer, ele é um neoliberal que quer destruir a população, né? É claro que no que eu conheço, tem muitas coisas aqui que eu não concordo, que a gente vai falar à frente, mas neste ponto ele ficou como o vilão da história, aquele que não quer a população comendo mais, podendo comprar mais coisas, etc, né? Porque ele mudou muito, o poder subiu a cabeça dele, porque antes de ele ser presidente, ele fez o Plano Real, que ajudou a população a comprar frango, a comprar carne mais barata, a comprar coisas, mas agora não, agora ele está vetando o salário mínimo. É isso que a população pensava, é isso que a população tinha em mente, e até hoje é isso. E aí que se chama, hoje na luta ali do controle do Congresso e o Executivo, chama-se pauta-bomba. A pauta-bomba, ela é muito bonita aos olhos da população, mas em termos de responsabilidade da economia, é uma tragédia. E obviamente vai sobrar para quem vetar essas tragédias? O presidente da República, no caso aqui, Fernando Henrique Cardoso. E o presidente da República, na hora que veta, ele passa a ser o sinônimo de político ruim, aquele que não quer a elevação do povo. Então chama-se pauta-bomba. Quando você tem um Congresso que tem força suficiente para ir contra o Executivo, ele vai jogar pauta-bomba todo direto, ele vai destruir a economia do país, simplesmente porque ele quer chegar ao poder. Então é destruir, ele quer que se dane a grande parte da população, manipula mesmo a população, diz, olha só, o governo não quer que você tenha o seu salário mínimo aumentado, o governo não deseja isso, etc. E eu desejo, porque eu sou um deputado que prezo pelo povo, prezo pela pátria, prezo pelos mais humildes, pelos mais pobres, quero que tenha bastante gasto, como se o dinheiro fosse infinito. E aí passa a ser. Então temos aí essa irresponsabilidade e, obviamente, é bem típico das democracias, principalmente nas democracias onde a grande parte da população é semi-analfabeta.
Infelizmente, quando você tem uma população com baixo nível de conhecimento, principalmente na área de administração, economia, quando você tem uma população nesse nível, a politicagem, as pautas bombas, elas ganham grande volume e desestabiliza governos que poderiam fazer avançar o país, mas pelo fato de que há uma luta ali pelo controle do Estado, mesmo seja um Estado falido, ele não tem como reerguer. Esse que é o problema da democracia hoje, para poder fazer o país, e ela tem, e segundo analistas, né, nem se chama mais democracia, se chama showcracia, né? Os deputados, senadores, presidentes, eles precisam fazer o show, em vez de fazer realmente o governo. Eles precisam dar show, porque dar show garante os próximos cargos. Governar não garante os próximos cargos. Se for da oposição, melhor ainda, porque quanto pior, melhor, diz algum desses pontos. Essa é a parte, então, que tem. Diz aqui uma reflexão do Fernando Henrique Cardoso na página 314. Estes criticavam a partir da Delenga FHC. Se as medidas que vêm do governo são por definição do governo e por princípio do governo, então elas são más e servem a interesses inconfessáveis. Entre aspas aqui, ou seja, é a interpretação que a oposição fazia e jogava ao povo. Ou seja, esse que era o grande problema que se tinha na época e também se tem hoje, principalmente na época aí das mídias sociais. Então, nós chegamos aqui ao ponto principal. Só para introduzirmos o ponto que nós vamos falar no próximo encontro sobre este livro, né, é a política industrial. A política industrial que era necessária. Lembrando que o Fernando Henrique Cardoso também ele disse que não foi ele que abriu a economia, que a economia já estava sendo aberta ali pelo Collor. Quando o Collor assumiu a pasta de presidente da República, as suas primeiras medidas, além do confisco da poupança, foi abrir a economia. Foi abrir, só que uma abertura não lenta e gradual, mas uma ruptura que levou à quebradeira geral de muitas empresas do setor produtivo brasileiro. E essa quebradeira, ela gerou problemas gravíssimos, que, diz o Fernando Henrique Cardoso, não era ele faria, se ele tivesse o controle desse processo, faria de forma lenta e gradual, para que as empresas pudessem se adaptar e fazerem investimentos e estratégias administrativas, né, como parcerias com grandes empresas internacionais, para se proteger e entrar no mercado internacional. Mas nem sequer tinha essa possibilidade, pois o Estado estava quebrado, havia uma inflação galopante e que os problemas se acumulavam cada vez mais, principalmente no setor governamental. E aí o Fernando Henrique Cardoso, ele quer até conciliar o plano real, que era anti-inflacionário, com o setor industrial. Ele diz aqui na página 313: o necessário para proteger a indústria nacional, o principal instrumento de coordenação das ações governamentais nessas áreas viria a ser a CAMEX, criada em 95. CAMEX é a Câmara de Exportação. Dentro dela, da CAMEX, podíamos tomar medidas eficazes para incentivar a inserção competitiva do Brasil na economia internacional, sempre com o apoio do BNDES. O próprio BNDES, com sua capacidade de financiamento ampliada em mais de 3 vezes neste período, firmou-se como principal instrumento para ir desenhando o que não se chamava assim, mas era em conjunto de políticas industriais.
incluindo a rearticulação, entre outros, dos setores de papel e celulose, siderúrgicos, têxtil, de móveis, calçados e, mais lentamente, petroquímico. Ou seja, ele queria, ao mesmo tempo, proteger a indústria nacional, mas também inseri-la com competitividade internacional. É muito difícil fazer essa coisa, porque uma forma de proteger a indústria nacional é a desvalorização da moeda. Desvalorização controlada da moeda, como a China faz, como o Brasil faz agora, nesse exato momento. Mas naquele tempo ali, 95, 96, não tinha como fazer isso, porque temia-se a inflação galopante, a volta daquele descontrole monetário. Temia-se isso. E ali tinha o real tinha se equiparado ao dólar. O câmbio era fixo. E o Fernando Henrique Cardoso tinha um medo terrível, como ele vai mostrar nas próximas páginas, e iremos colocar na nossa parte 8, um medo terrível de que no momento que transacionasse do câmbio fixo para o câmbio flutuante, houvesse um ataque especulativo gigantesco que acabasse com o plano real. Ele temia isso e por isso que foi postergando cada vez mais a decisão de migrar do câmbio fixo para o câmbio flutuante. No câmbio fixo, a competição da indústria nacional era direta com a competição da indústria internacional. E aí que vem o problema, ele não tinha como proteger a indústria nacional, porque se ele mudasse o câmbio para o câmbio flutuante, podia ter a volta da inflação galopante. E aí tudo se perderia, inclusive a própria indústria nacional novamente, pela instabilidade da economia. Mas ao mesmo tempo ele tinha que manter isso e não tinha como proteger a indústria nacional. Então tinha essa dicotomia que é um dos efeitos colaterais do remédio à economia brasileira chamado Plano Real. Mas isso iremos falar nos próximos capítulos que iremos analisar. Estamos na metade, talvez aceleremos para chegarmos ao final. Agora temos muitos assuntos políticos, talvez eu passe esse ponto aí que ele fala do ACM Neto, da morte do filho do ACM Neto, que ele constatou, tendo apertado a mão do político um dia antes, depois morte de um outro colaborador no governo, e por aí vai, as grandes partes. Depois nós temos as viagens internacionais. Ele foi um dos presidentes até então que viajou bastante para realizar diversos acordos. Ele teve amizade com Bill Clinton, conversou com o Bush, Tony Blair da Inglaterra e até o Putin. Ele teve contato direto com o Putin. Muito obrigado por quem escutou aqui. Nós estamos reativando o nosso canal, o Escuta Estuda, pois nós não temos aqui pretensão nenhuma de que ele seja lucrativo, e sim que nossa pretensão é passar conhecimento. E obviamente serão poucos que irão estar conosco, pois a humanidade ela não é racional, ela é emocional. E racional somos poucos mesmo. Muito obrigado, se inscrevam no canal e até o próximo Escuta Estuda.